início da gestão, e eu tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês. Toda vez que a Liga me chamar, eu venho correndo. Eu vou pedir licença, porque eu não tenho governabilidade sobre o cachorro que fica latindo aqui ao fundo, né? Não são as minhas cachorras, a cachorra do vizinho, mas as minhas eventualmente vão latir num momento ou outro, então eu quero pedir desculpa, né? Espero que o áudio esteja chegando bem para vocês. Quando a Stephanie me convidou para esse momento, eu disse: olha, Stephanie, eu não sou uma especialista em vacina, não sou uma especialista em epidemiologia, não sou especialista em desenvolvimento de vacina, mas eu posso dar alguns palpites, né, dar alguns pitacos das coisas que eu tenho visto pelo projeto Safety, né, as coisas que a gente tem visto desde o ano passado, publicando boletins, resgatei algumas coisas, inclusive de boletins que nós publicamos, para conversar com vocês e um pouco também do que eu tenho estudado, né, sobre as vacinas e imunização. Eu tenho aqui, na verdade, eu acabei de ver que tem a professora Daniela Alfieri, tem a professora Thalita, né? Tem residente. Então, se eu falar alguma bobagem, por favor, vocês imediatamente me corrijam, tá? Eu vou tentar transitar em algumas áreas aqui que não são áreas da minha formação específica, são áreas que em algum tempo na minha graduação eu vi, mas tenho 20 anos de graduado em farmácia, e se eu cometer um equívoco ou outro, vocês perdoam. Eu espero, assim espero, né? Esse material é um material que eu faço, então, um panorama, digamos assim, geral, né, da Covid, do SARS-CoV-2, dessa pandemia, de como que ela evoluiu ao longo desse ano que passou, né? No fim do ano 19 até o início deste ano, atravessando 2020, e como que chegaram as vacinas, né? Qual a importância delas e, e como elas atuam, tem alguns tipos. Eu fui atrás da biotecnologia das vacinas, vou falar um pouquinho, então, do vírus, um pouco da doença, um pouco do mecanismo de infecção. Vou tentar palpitar um pouquinho sobre o mecanismo das vacinas de uma maneira geral, as características dos tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo, e no final eu falo do Brasil, então, quais as vacinas que estão aprovadas no Brasil e como é que elas atuam, e um panorama geral, assim, né? Fazendo um contraponto com a própria pandemia, evolução da curva e o impacto disso, né, no momento que a gente está. E aí podemos depois discutir perspectivas futuras, né, e desdobramentos desse processo. Quem está com a LASAP, o íconezinho da LASAP que está com o PowerPoint, você pode fazer a gentileza de passar para o próximo? Então, como eu disse, né, me dá o suporte de eu falar aqui, né, a minha própria atuação no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Londrina, né, e especialmente a participação no projeto Safety. Eu tenho muito orgulho de participar e de coordenar. Obrigado, próximo. Bom, eu tomei a liberdade de fazer 3 linhas do tempo, né? Eu vou tomar um tempinho de vocês, onde eu tenho uma linha do tempo que fala da evolução da pandemia, uma linha do tempo que fala sobre as vacinas, né? E como é que as vacinas, em que momento elas entraram nessa história, e uma linha do tempo que vai atualizando a informação das vacinas, né? Essa primeira linha do tempo é só para lembrar a gente que o primeiro caso reportado desse vírus aí, que era ainda desconhecido, que causava uma doença desconhecida, parecida com uma síndrome respiratória, foi reportado em 31 de dezembro de 2019, né, na província de Hubei, né, em Wuhan, na China.
e que estava muito distante de nós, né? A gente só acompanhava pela TV, era uma coisa que a gente achava que ia ser como foi o H1N1, né? Então ficaria restrito lá a alguns países e chegaria com quase nenhuma força no Brasil. Bom, não foi essa a história. Bom, em 21 de janeiro foi publicado o primeiro relatório da OMS e nessa data já tinham 6 mortes reportadas em Wuhan. Dia 26 de fevereiro, o primeiro caso é confirmado no Brasil, e a gente estava no carnaval, né? Vocês devem lembrar disso. Eu me lembro perfeitamente porque eu estava voltando para Londrina, passei por Guarulhos e me assustei na volta com o aeroporto e com algumas pessoas usando máscara, principalmente aquelas provenientes de fora do país, né? Principalmente os asiáticos que estavam chegando no país. E eu usei máscara, né? Por força ali do que estava acontecendo. Eu lembro que as máscaras até tinham acabado em Guarulhos. 16 de março acontece a primeira morte registrada no Brasil, e na sequência a gente suspende as aulas no dia 17, né, aqui na Universidade Estadual de Londrina, as aulas de graduação. E o primeiro caso confirmado no dia 17 aqui em Londrina. Primeira morte, Projeto Safety é fundado ali no dia 31 de março, né, e a primeira morte em Londrina acontece no dia 3 de abril, um homem de 37 anos, contrariando, né, o que a gente viu ao longo dessa pandemia, algumas autoridades dizendo que é uma gripezinha, que não acomete pessoas jovens, que não acomete atletas, que não acomete, né, que só mata idoso e, portanto, o primeiro caso aqui, embora o homem, né, com comorbidades, mas acometeu um homem jovem. Próximo, por favor. Obrigada. Bom, em junho, começaram os primeiros testes clínicos da vacina Oxford, AstraZeneca, Fiocruz no Brasil, né? Então, ali no dia 20, 21 de junho, com certo atraso, porque havia uma expectativa de começar-se antes, começam os testes da Oxford, né? Na sequência, o Paraná chega a 1.000 mortes no dia 11 de julho, né? Um pouco mais de 1.000 mortes. No dia 5 de agosto, iniciam os testes da Coronavac Butantan, no Brasil. No dia 8 de agosto, vejo muito próximo, né? Começam os testes da Coronavac, a Oxford tinha começado alguns meses, 2 meses antes, o Brasil chegou à marca, chegou a ultrapassar as 100.000 mortes em 8 de agosto. Dia 11 de agosto, a Rússia registra a primeira vacina contra coronavírus no mundo, né? Lá do Instituto Gamaleya. Eu acho que pronuncia assim o nome do instituto russo. Primeiro registro de vacina no mundo é esse da Rússia. Dia 7 de janeiro, o Brasil ultrapassa as 200.000 mortes, né? No dia 15 de janeiro, Londrina ultrapassa as 500 mortes. Parece pouco, né? Porque aí você começa a falar dos números, e os números são crescentes, e aí quando você fala 500 mortes em Londrina, parece pouca coisa. Mas, na verdade, a gente está acompanhando a curva e a média móvel tem aumentado em Londrina, principalmente em novembro, dezembro e agora em janeiro. 17 de janeiro, portanto, acontece a reunião da Anvisa, que foi transmitida pela internet. Imagino que alguns de vocês acompanhou. O avião vai passar agora, perdão. Passou, eu não sei qual é a companhia. No dia 17, portanto, de janeiro, a Anvisa, naquela reunião de aproximadamente 5 horas de duração, acho que foi isso, 5, 6 horas de duração, a Anvisa e a diretoria colegiada, chamada de COL, aprova o uso emergencial das vacinas Coronavac, Butantan, Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. E aí, dia 19 de janeiro, começa a vacinação no Brasil, né? E aí precisa chamar a atenção que a vacinação no Brasil começou do jeito que vocês estão acompanhando na mídia, né? A vacinação, inclusive no mesmo dia praticamente da aprovação da Anvisa, estava o estado de São Paulo vacinando, começando as primeiras vacinações lá no estado de São Paulo, e depois a controvérsia do plano de vacinação, né, que era um plano nacional, mas
cada estado e município saiu fazendo o seu próprio plano, porque o plano nacional era cheio de dúvidas, né, gente? Mais dúvida do que certeza no plano nacional. Vocês devem ter acompanhado que cada estado e município adaptou, né? Tinha uma orientação geral de grupos prioritários, mas a gente saiu adaptando os nossos planos de vacinação. Próximo, por favor. Bom, então, diante de uma apresentação breve da linha do tempo e da evolução, né, dessa pandemia no mundo e das vacinas, principalmente primeiro registro, aprovação no Brasil e que vacinas, portanto, estão aprovadas aqui para uso, eu vou só recordar, eu acho que vocês estão já cansadas e cansados de ouvir, mas é sempre bom recordar a história do SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, para quem se lembra, foi chamado no início de 2019 nCoV, né? Que é 2019, novo coronavírus. Todas as primeiras publicações trazem essa denominação. Depois ele passa a ser chamado de SARS-CoV-2, porque virou o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2. Né? É assim que a doença começou a se manifestar como uma síndrome respiratória grave. Né? Inclusive entra na notificação da SRAG e por aí vai. Também foi denominado comumente de coronavírus de Wuhan, vírus da Covid-19. Essas denominações, elas caíram por terra até porque elas são extremamente xenofóbicas. Vocês devem lembrar do início da pandemia e até um tempinho atrás, e imagino que até hoje, né, as pessoas estão chamando, é o vírus da China, o vírus manipulado pelos chineses, o vírus, né, que os chineses implantaram no mundo, enfim, e todas as variantes que rotulam o vírus a um determinado local. É um vírus de RNA de cadeia simples, né, muito semelhante a outros vírus, mas o que caracteriza esse vírus, vocês não estão vendo porque eu não estou apontando, mas é a chamada proteína spike, né, que é essa proteína em vermelhinho aqui, que é o que caracteriza os vírus da família Coronaviridae, que é o que se assemelha a uma coroa, né, porque ele se assemelha a uma coroa. Né? E a fotografia aí, na verdade, a ilustração extraída desse artigo mostra como ele é por dentro, né? Então, todo vírus tem uma estrutura muito simples, estrutura proteica, com um material genético, então são extremamente simples estruturalmente. Próximo. E aí a Covid, né? Também tem essas confusões, a SARS-CoV e o Covid, né? A Covid, como é que chama, né? Então, é o vírus e a doença. É o SARS-CoV, né? Ou o novo coronavírus, ou o coronavírus que causa, né, a síndrome respiratória aguda 2, e a Covid, que é a doença causada por esse agente infeccioso, que é a infecção decorrente, portanto, né, da entrada do vírus no organismo. E Covid deriva de Coronavirus Disease, que é a denominação internacional atribuída pela Organização Mundial da Saúde, e, portanto, é a doença do coronavírus. Né? Covid-19, porque é o ano, né, de nascimento, digamos assim, o ano de registro da doença, dezembro de 2019, então ela vira Covid-19. O próximo, por favor. Então, é o SARS-CoV-2, a COVID. Eu vou falar rapidamente, até para não correr o risco tendo na plateia especialistas no assunto, o risco de falar besteira, né? Faz muito tempo que eu não estudo farmacologia e enzima conversora de angiotensina 2, né? Mas talvez um dos grandes achados, né, nas pesquisas relacionadas ao processo de infecção, ou mecanismo de infecção do novo coronavírus, é o fato dessa proteína spike, que fica aí na superfície, na membrana externa do vírus, no invólucro, dela ter afinidade ali pelo receptor de angiotensina, da enzima conversora de angiotensina 2, né, a ACE2. E aí o fato dele atuar em cima dessa enzima, e principalmente bloqueando esse receptor, é que explica, né, o que acontece na evolução da doença. Né? E isso é muito importante, você conhecer o mecanismo de infecção e saber
onde o vírus atua e como ele se liga e o que ele bloqueia, ou que tipo de cascatas ele desencadeia ou evita, né? Que tipo de cascatas bioquímicas ele estimula ou ele impede a ocorrência, é super importante para as estratégias, né? Seja vacina ou as terapias que podem surgir ao longo da evolução da pandemia. E, portanto, essa enzima, ela é muito importante para o organismo, acontece em vários tecidos, né? E é uma reguladora do sistema renina-angiotensina. A gente tem um exemplo claro que é o uso de medicamentos para o controle da hipertensão arterial, por exemplo, né? E aí o fato dela ter essa distribuição em vários órgãos, chamados órgãos-alvo, no organismo, é que explica a segunda fase, ou aquela fase inflamatória, né, que caracteriza a COVID. A COVID começou como uma síndrome respiratória, né, então, basicamente, uma síndrome respiratória semelhante, né, a uma gripe ou semelhante a qualquer síndrome respiratória aguda grave, e depois se descobriu que, na sequência, vem uma tempestade inflamatória por força desse mecanismo de ação, né? Então, aumento da pressão arterial, inflamação, fibrose, mais ou menos a atuação dali do vírus nos alvéolos é basicamente isso, né? A formação de infiltrados e uma fase de fibrose, então os alvéolos perdem função e é por isso que, né, a pessoa tem dificuldade de respirar e, na sequência, toda a cascata que envolve os órgãos-alvo, por isso que pacientes hipertensos, diabéticos, né, com comorbidades, eles são importantes para essa doença, mas não exclusivamente, porque o vírus é de alta transmissibilidade, né, e agora de alta capacidade de, não só de transmissão, mas de infecção, né, por causa das novas variantes. Próximo, por favor. Então, aqui eu até tirei de um boletim, eu fui resgatar os nossos boletins do projeto, e tem uma publicação até feita pela estudante de farmácia Maria Catarina, que trazia para a gente uma publicação feita pela BBC News, falando das consequências da Covid, né? Então, aqui é uma imagem que ilustra os órgãos e sistemas afetados, portanto, né? Uma vez que o vírus ele entra, vence ali a árvore respiratória e cai na corrente circulatória, ele pode, né, por conta da sua afinidade pelos receptores da enzima conversora de angiotensina, ele pode, né, atuar em qualquer célula de qualquer órgão desses que estão ilustrados aí, né? Aí você tem cérebro, fígado, pâncreas, coração, rim, né? Então não é difícil você ver um paciente que evolui, além do quadro respiratório, ele evoluir para, né, problemas neurológicos, evoluir para falência renal, alteração do sistema, né, dos rins especificamente, alterações cardiovasculares também, enfim. E o próprio sistema vascular, que se refere à trombose, o sistema, né, ali da cascata de coagulação sanguínea, e aí você tem tudo, desde trombose, embolia, tromboembolia e por aí vai, né? Próximo. Obrigada. Bom, isso é só para ilustrar as fases da COVID, né? Vocês também, como eu já falei, então, aquela fase inicial é a fase da resposta viral, o vírus circulando no organismo, então ele pode ficar restrito, né, as células de entrada, digamos, porque ele entra especialmente pelo nariz, né, tem entrada pela boca, pelas mucosas, mas ele pode ficar restrito ali, né, o aparelho respiratório alto, digamos, né, e pode descer pela árvore respiratória, entrar numa fase pulmonar. Da fase pulmonar tem duas subclassificações e, na sequência, ele pode cair na corrente circulatória e gerar a chamada fase hiperinflamatória, né? E aí daí deriva tudo, né? E deriva sepsis, choque séptico e por aí vai. E essa é uma fase que, se ultrapassada, portanto, a fase respiratória, né, inicial, e a fase pulmonar, essa é uma fase extremamente dramática para os pacientes, né? A fase inicial também, mas essa é uma fase extremamente dramática. Próximo, que é o agravamento do quadro, né?
Pois bem, isso colocado, né, sendo que eu não sou especialista no assunto, tem a doutora Jaqueline Capobianco, tem inúmeros, pessoal Cindo, né, tem inúmeros especialistas no assunto, mas eu precisava introduzir para fazer sentido o diálogo sobre vacinas e por que usar a estratégia de vacina, né? Então, como é que está a situação das vacinas no mundo, né? Fala um pouco da situação epidemiológica, tipos, principais vacinas, eficácia e estratégia de vacinação. Próximo, por gentileza. Bom, eu preciso chamar a atenção para uma coisa, né? Dados atualizados de 2020, a população do mundo estimada é de 79 bilhões de pessoas. E esse mapa aí é a distribuição dessa população no mundo, tá? Então, o mundo, ele tem um percentual grande da nossa população distribuída em países como China, Índia e Estados Unidos, né? O Brasil aparece ali na quinta colocação, mas a gente tem uma concentração, digamos, dessa população nesses dois grandes países, não só em extensão territorial, mas em população. Por que eu estou falando de população? Porque eu vou falar de uma estratégia que é uma estratégia de base populacional, né, que só funciona bem se a gente tiver vacinação em massa, né, o que a gente chama de a vacinação é a estratégia e o que decorre dela, que é a imunização, que é a estimulação, portanto, do sistema imunológico das pessoas vacinadas. Isso cria, né, um cinturão de proteção comunitária. Pois bem, próximo. Eu também preciso falar, além da população global, de como é que está o Estado hoje, isso tirado hoje ali da página de John Hopkins, isso tem alguma variação dos mapas globais, mas hoje, né, no mundo de 79 bilhões de pessoas, nós temos mais de 100 milhões de pessoas que foram confirmadas. Não é que elas estão infectadas hoje, mas elas foram confirmadas, se infectaram durante a pandemia, né? Campeões ali, Estados Unidos, Índia, Brasil, que são, inclusive, países que ocupam um percentual populacional do globo importante, né? Isso é importante dizer. Com relação à morte, já ultrapassamos os 2 milhões de óbitos, né? Também com os Estados Unidos, né, liderando, e o Brasil na segunda colocação, e isso é um indicador importante. Próximo. Obrigada. Bom, eu usei esse material do New York Times, eu fui investigar um monte de coisa e achei ele muito didático. Achei ele muito, muito interessante, esse material. Não sei se vocês conhecem, mas é um material que ele é atualizado praticamente diariamente. Você vê que o up-to-date dele aí é de 1º de fevereiro, né? Então, eles vão atualizando a situação das vacinas no mundo, né? Então, quem está estudando o quê, quem aprovou, quem começou a fazer teste, quem abandonou o teste e por aí vai. Então, o que a gente tem hoje, né? Quer dizer, ontem, 1º de fevereiro, no mundo? A gente tem atualmente 67 vacinas em ensaios clínicos, segundo o coronavírus Vaccine Tracker do New York Times, tá? Dessas aí, a gente tem 37 em fase 1, 24 em fase 2, 20 em fase 3. Essas 20 em fase 3, elas estão, portanto, né, muito próximas de serem aptas a registros nos países, né? E, portanto, a gente tem ali 4 que abandonaram, eu não sei os motivos, imagino que a Daniela Alfieri deve saber, se está por aí ela deve ter algum conhecimento do porquê abandonaram, né? E aí temos um quadro variado, porque o mundo tem agências regulatórias, né? Os países têm agências regulatórias, e essas agências, elas têm a função de aprovar ou não o uso da vacina naquele país, né? Por isso, os testes, né, dependendo da vacina, se você tem um teste internacional, obviamente, algum instituto daquele país se alia àquela vacina para fazer testes no país e encaminhar as documentações necessárias para a agência regulatória, né, no caso do Brasil é a Anvisa, e, por sua vez, aprovar ou não o uso, como a gente viu
no dia 17 de janeiro, a aprovação da Coronavac e da Oxford, pela Anvisa. Então, esse é o cenário de hoje, né, no mundo. Então, a gente continua com várias promessas de vacinas sendo estudadas no mundo e algumas já se encaminhando, portanto, para sair da fase de promessa e entrar efetivamente em aprovação. E outras já aprovadas e já sendo utilizadas nos países para imunização, né? Próximo, por favor. Bom, vou falar rapidamente sobre como as vacinas funcionam. Isso aqui é de modo geral para qualquer vacina, né? Então, essas vacinas aí que estão sendo estudadas, algumas ainda em fase 1, 2 e 3 são fases clínicas, né? Já saíram daquela fase pré-clínica, em cobaios ou em tecidos, in vitro, que a gente chama, e já estão em fase clínica de estudos em seres humanos. Essas vacinas, uma vez aprovadas, elas vão funcionar mais ou menos assim como está colocado aqui. E aí eu uso muito o recurso das matérias jornalísticas para demonstrar didaticamente como é que é de linha geral. Então, independente do material, no nosso caso a gente está trabalhando com vírus, né? Então aqui eu tenho um vírus, e aí a gente vai falar na sequência, mais para frente, quais são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, dependendo da tecnologia usada aqui, a gente tem uma vacina pronta que vai ser introduzida no corpo. Quase todas as que estão aí no mundo são vacinas de aplicação intramuscular braço, né, basicamente, e que vai simular uma infecção leve naquele corpo, né? Isso especialmente para vírus enfraquecido ou inativado, mas quase todas vão produzir esse resultado no corpo, né? E aí vai vir lá um conjunto de células especializadas do sistema imunológico que vai reconhecer aquele material, né, e, portanto, vai levar, né, elas são mensageiras, digamos assim, vão levar aquela informação para os órgãos que são responsáveis pela fabricação de células mais especialistas, assim, mais especializadas no sistema imunológico, né? E aí, portanto, são os linfócitos, etc. E aí, com aquela informação, as células fofoqueiras, digamos assim, né, que avisaram, ou as células que estão lá de vigia, né, do organismo, ao avisar os órgãos que vão produzir as células especializadas, elas vão, portanto, começar um processo de replicação, né, um processo de estimulação da sua produção. E aí elas vão se deslocar, né, pelo organismo para identificar e eliminar aquele organismo, aquela substância, aquele material considerado um invasor do sistema, né? Acionando, portanto, uma cadeia de eventos do sistema imunológico, para que esse organismo, se é uma primeira infecção por um agente que o organismo nunca entrou em contato, para preparar esse sistema imunológico para possíveis novos contatos. E é assim que surge a imunidade, né? Então, a vacina, ela encurta um aprendizado imunológico que a gente teria ao longo da vida ao entrar em contato com esses micro-organismos, com esses agentes infecciosos. E protege a gente de consequências mais graves, né? Porque, muito cá entre nós, né? Deixar com que o corpo, ele reaja e a gente consiga a chamada imunidade de rebanho, que foi muito discutida no início da pandemia, né? Alguns cientistas, inclusive, eram favoráveis, não, deixar o vírus correndo, o vírus, né, quanto mais ele for transmitido de pessoa a pessoa, há a chance do organismo, portanto, reconhecer aquele vírus e produzir, né, anticorpos para combater uma futura infecção. Só que o que a gente viu não foi isso, né? O que a gente viu foi organismos completamente despreparados para receber aquele novo material e com a capacidade de produzir infecções gravíssimas, né? E aumentar, portanto, a ocupação, né, de espaços especializados nos sistemas de saúde. Então, a vacina vai e ajuda a encurtar esse aprendizado. E como não tem medicamento, não tem terapia, né, as vacinas são extremamente importantes para conter o espalhamento do vírus e para conter, né, a possível
ocorrência da Covid, e, portanto, do agravamento de casos, e por aí vai. Próximo. Espero que eu tenha falado direito, Alfieri. Em linhas gerais, né? Depois você chama a Daniela Alfieri ou alguém da imunologia para explicar o detalhamento do processo, né? Então, posto que as vacinas atuam de modo geral dessa maneira, né, ativando o sistema imunológico e avisando, portanto, a fábrica, né, de anticorpos de que tem um agressor e que, portanto, esse corpo precisa estar preparado, existem inúmeras possibilidades tecnológicas de desenvolvimento de vacinas no mundo. E o que aconteceu com o SARS-CoV-2, com essa pandemia, é um negócio impressionante, né? Porque você tem um pool de instituições de pesquisa, de pesquisadores do mundo inteiro, direcionando seus esforços para o desenvolvimento de vacinas, né, eficazes contra esse vírus. Aí tem uma dúvida, né? Mas por que a gente produziu rápido? Por que a gente produziu, encurtou tanto, né, o tempo de produção, que demora anos, né? Demora muitos anos, assim, o prazo mais curto seria uma década, ou até um pouco menos que isso, mas um prazo mais longo, até 2 décadas, a média, né? Porque a gente já tem plataforma desenvolvida, plataforma tecnológica desenvolvida para outros agentes infecciosos. Como a gente já tem plataforma no mundo preparada para outros agentes, inclusive da família do SARS-CoV-2, isso ajudou, né? Isso facilitou o processo e fez com que esse tempo fosse mais encurtado, além do esforço, né, do laboratório se dedicando exclusivamente para isso. Então, sequenciamento genético, né, conhecer o material genético do vírus, conhecer as variantes, ter uma plataforma pré-estabelecida, como foi o caso do H1N1, né, e a gente ter um pool que foi o caso da COVAX Facility, que a gente ter um conjunto de pesquisadores e laboratórios focados com essa tarefa, isso acelerou e muito a possibilidade de produção de vacinas para o mundo inteiro, né? E aí a gente tem, se eu não me engano, a gente tem 5 grupos, né, na área da biotecnologia, 5 tipos, digamos assim, de vacinas possíveis a serem produzidas. As que estão em curso de aprovação, né, e as que já foram, ou que estão em fase 3 no mundo, elas não, e as 2 aprovadas no Brasil usam 2 dessas tecnologias, usam pelo menos essas 4, tá? Então, voltando, para ficar mais claro, das 5 que existem, que eu conheço, talvez até tenha mais, mas as 5 que eu conheço, tecnologias de desenvolvimento de vacinas, essas 4 dessas estão nas principais vacinas daquelas 20 que estão em fase de aprovação, né, que estão em fase 3, nas fases de conclusão de testes, ou estão em vacinas já aprovadas, que são a mais comum, né, que é de vírus enfraquecido ou vírus inativado, que é o caso da Coronavac e Butantan, a de vetores virais, que é o caso da Oxford, que já está aprovada no Brasil, Oxford Fiocruz. Essa é uma tecnologia um pouco mais sofisticada do que a de vírus enfraquecido ou inativado. E aí, como eu coloquei aí na colinha para a gente, né? Ele é um vírus... E aí, no caso da Oxford, a Oxford usa como vetor viral o adenovírus, né? Que, portanto, ele usa, o adenovírus, ele funciona meio que como um carreador, digamos assim, né? Então, um vírus, seja ele do sarampo, do adenovírus enfraquecido, portanto, é geneticamente modificado e se introduz nele as proteínas do coronavírus. Então, você faz uma manipulação genética nesse adenovírus, misturando o material genético, claro, para ser reconhecido pelo sistema imunológico,
para combate específico do coronavírus, tem que ter material genético do coronavírus. E essa manipulação genética, portanto, é colocada numa formulação específica que vira a vacina e vai ser envasada lá num frasco ampola, né, e distribuída dessa forma farmacêutica. Então, a Oxford, que está aprovada no Brasil, usa adenovírus como vírus base, digamos assim, né, que vai, por meio de manipulação genética, misturar o seu material com o material do coronavírus. O outro grupo são as vacinas de ácidos nucleicos, né, vacinas de DNA ou de RNA. No nosso caso, é um vírus de RNA, então as vacinas, no caso da Pfizer e da Moderna, são vacinas de RNA. Né? Então, esse material genético do vírus, ele é introduzido no organismo humano e esse material genético, ele vai ser reconhecido naquele processo que foi mencionado anteriormente para vocês, né? Então, ele vai ser reconhecido pelo corpo por meio né, para a produção de anticorpos específicos, portanto, para o coronavírus. E aí, exemplo de vacinas, no Brasil nós não temos nenhuma das duas, né? Nem a Pfizer, nem a Moderna. A Moderna está aprovada nos Estados Unidos, é a vacina que está sendo usada nos Estados Unidos, e a Pfizer é aquela vacina que está sendo usada no Reino Unido, se eu não me engano, que é aquela vacina que precisa de uma rede fria, né? Especializada, porque ela é uma vacina conservada a menos 70 graus. Isso, né, a gente ficou naquela dúvida no Brasil se era bom ou se não era bom ter uma vacina que precisa desse nível de conservação, né, ou de especialidade de conservação num país continental como o nosso, né. E o quarto grupo, que é aquela de base de proteínas, ou base em proteínas, né, onde as proteínas do vírus, fragmentos de proteínas, ou os invólucros de proteínas do vírus vão imitar a camada externa do coronavírus e vão ser injetadas nos indivíduos. O exemplo é uma vacina que tá próxima aqui do Brasil, que é essa nova Vax, né? Eu vi que tem uma atualização dela aqui no país, eu acho que ela já está em fase 3. Eu acho que a professora Marcele caiu. Aqui também, tá tudo parado. Vou falar com ela. Gente, desculpa, aconteceu alguma coisa no Meet que eu fui removida e a Marcele também. E ela já tá retornando, tá bom? Peço uns minutinhos aí pra gente acertar esse erro técnico.
Vocês me ouvem? Sim? Agora sim. O meu computador simplesmente ele apagou. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou no celular. Vou tentar olhar a tela porque eu não estou enxergando nada. Mas vamos lá, porque o bicho está pensando aqui, está pensando. Eu acho que ele foi infectado. Que mandou falar sobre vacina, né? Pois bem, e aí eu quarto. Posso voltar, gente, de onde eu estava? Sim, Marcele, pode sim. Tá bom. E aí, só recapitulando, então, são quatro das 5 tecnologias disponíveis no mundo, plataformas tecnológicas ou biotecnológicas para desenvolvimento de vacinas, 4 estão sendo utilizadas para as vacinas em fase 3 no mundo. E a última delas, então já mencionei a de vírus enfraquecido, Coronavac, vetores virais, a Oxford, que usa o adenovírus como vetor, ácidos nucleicos, que é material genético do vírus introduzido no organismo humano, a Pfizer e a Moderna, ambas não tem no Brasil, e a Novavax, que usa as proteínas do vírus. Então, não é o material genético, são as proteínas do vírus, ou fragmentos de proteínas, né? Assim, partes do vírus, portanto, é introduzida no organismo humano para estimular a resposta imunológica. Próximo, por gentileza. E nada do computador voltar. Bom, aqui é só para mostrar para vocês o que eu estava falando, né? Então, o que é fase 1, Marcele? Fase 2, fase 3? Né? Por que você está falando disso? O que é isso? Bom, os estudos, chamados ensaios clínicos, ou que se estuda uma vacina, ou que se avalia, portanto, segurança e eficácia, não só de vacina, mas de medicamento também, essa fase de estudos com seres humanos, elas são chamadas de fase 1, fase 2 e fase 3. Então, uma vez vencida a etapa pré-clínica, né, que é a etapa que não usa, portanto, seres humanos, aquela substância ela está apta, né, aquele fármaco, aquele princípio ativo, aquele material, né, a gente também chama de princípio ativo material biológico da vacina, ele está apto a ir para as próximas fases, que são estudos que envolvem seres humanos, né? Fase 1, basicamente relacionada à segurança, mas pequenos grupos. Fase 2 vai aumentando o número de indivíduos participantes. E fase 3, uma vez vencendo, né, essas fases, então, aquela nova substância, ou aquela substância estudada vencendo, sendo, portanto, passando nos testes, ela pode evoluir de fase até chegar à fase 3, que é uma fase pré-registro, né, na agência regulatória e aprovação para comercialização. Na sequência, a gente tem a fase 4, né, que é a fase pós-comercialização, que é que a gente está agora, no caso da Coronavac, no caso da Oxford, no Brasil, que é a fase em que se faz os estudos de vigilância ou farmacovigilância, né, vigilância das reações adversas, né, daquele produto, e que a gente vê, portanto, aquela substância numa população variada, né, numa população heterogênea. Próximo, por favor. E o computador está voltando devagar. Coisa do mundo remoto. Bom, eu trouxe esse material aí, que é do The Economist, que traz algumas dessas vacinas, e, portanto, na última coluninha, as datas de início da fase 3, tá? Está tão pequenininha aqui que eu não estou enxergando se é início mesmo da fase 3, tá? Então, portanto, tem ali nas colunas o tipo, para mostrar para vocês, né, que essas vacinas, elas são, pelo menos, daqueles tipos que eu acabei de mencionar, daqueles 4 tipos que eu acabei de mencionar. A quantidade de doses que é previsto para que elas exerçam a imunização, portanto, né, que é o que se espera das vacinas, que elas produzam imunidade, e a localização do estudo,
né? São estudos de base internacional, ou seja, estudos multicêntricos, onde vários países são envolvidos. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente também tem estudo multicêntrico aqui internamente, que tem vários estados participando, por exemplo, no caso das vacinas aprovadas no Brasil, vários institutos cadastrados, né, na Rede Nacional de Pesquisa Clínica estavam desenvolvendo, recrutando e fazendo, né, os estudos clínicos das vacinas aprovadas no Brasil. Próximo, por favor. Estou tentando aqui gerenciar o computador e o celular. Esse aqui é um quadro muito interessante, que para vocês identificarem, né, o que a gente tem, assim, das principais vacinas que hoje estão ali, daquelas 20 vacinas que estão em fase 3 ou em pré-aprovação, né, quem são elas e, portanto, quais países já aprovaram ou pré-aprovaram, né, e o avião vai passando. É isso. E, portanto, a gente consegue ver aí, né, a Pfizer, consegue ver a da Sinovac, que é a Coronavac, a gente consegue ver a Sputnik, se eu não me engano, está aí nessa telinha, não estou vendo, Johnson & Johnson, e algumas outras que não são muito conhecidas, né, do grande público, que ainda não circularam nas grandes mídias e não ganharam repercussão ainda, né? As que estão ganhando mídia e repercussão ainda são essas que eu já mencionei para vocês ali nas fases os tipos de tecnologia usada para o desenvolvimento das vacinas. Próximo, por favor. Bom, aqui é um quadro que mostra o panorama geral de eficácia dessas vacinas que estão mencionadas ali nos quadros anteriores, tá? Então, por exemplo, a gente tem isso, eficácia média, né, de acordo com testes internacionais dos seus países de origem e, portanto, avaliadas nos países onde elas vão ser aprovadas e esse é a expectativa também nos países onde elas serão aprovadas, que elas tenham, transitem aí nessa eficácia média ou eficácia global apresentada nesse quadro. Então, a vacina da Pfizer, por exemplo, que com essa empresa alemã, Biotech, ela tem uma eficácia de 95%. Tá? E vou tentar abrir aqui a minha telinha, tá, gente, do computador, porque eu estou enxergando pouquíssimo o que eu estou falando para vocês. A Moderna, em torno de 94%, né? A Sputnik, inclusive essa semana, vocês devem ter visto, né? Saiu notícia com relação à Sputnik. A Sputnik, ela tá, inclusive, ela é uma das primeiras que chega para testes e se aventou, logo quando começamos a testar vacinas no Brasil, se aventou a possibilidade até da Fiocruz testá-la, né? Mas a Fiocruz estava com outra plataforma tecnológica. E essa é uma vacina que a Tecpar, aqui do Paraná, está testando. E agora eu vou migrar, tá, gente? Que eu consegui aqui. Muito bem. Vocês me escutam? Vocês me ouvem? Sim. Desculpem esses problemas tecnológicos e agradeço muito a paciência de vocês, porque é a primeira vez que meu computador apaga no meio de uma palestra remota. Não sei exatamente o que aconteceu. Bateria tem. Muito bem, então esses são os resultados de eficácia média no mundo da maior parte das vacinas que estão ali circulando como as promessas, né, para aprovação, ou algumas já aprovadas e, portanto, ou em fase 3 em pré-aprovação, né, na boa parte dos países, em alguns países de origem já aprovadas, nos outros países em pré-aprovação, e como eu falei para vocês, isso varia também de país para país,
de acordo com a evolução dos testes clínicos nos países onde elas vão ser submetidas à agência regulatória local, né? E aí, portanto, chega ali no último lugar de eficácia, né? Mas vocês viram toda a repercussão dos testes pela Butantan, inclusive o Safety produziu um videozinho explicando, porque teve muito problema de interpretação com relação aos resultados de eficácia da Coronavac, né, produzida pela Sinovac, e no final das contas ela ficou, né, acima, pelo menos, do mínimo esperado, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde estabelece que as vacinas, elas devem ter, pelo menos ali, preferencialmente, eficácia acima dos 70%, né? E aí ela vai aumentando, e vocês devem saber também, deve ser conhecido, de que essa eficácia... Eu saí de novo. Gente, Oi? Oi, estamos te ouvindo? Nossa, hoje o negócio tá demais, Stephanie. Mas eu vou tentar levar do jeito que tá, mas eu tô duplicando, não sei, vou tentar. Não sei se tá dando, com tanto corte, tá ficando claro. Tá dando para acompanhar? Tá ótimo, Marcelo. Ah, então tá bom, porque eu não sei mesmo o que está acontecendo com a tecnologia. Deve ser o computador dizendo que ele está cansado. Bom, então, o que a OMS estabelece, né? A OMS espera que para as vacinas candidatas, né, ela, como imunizantes, digamos assim, para a Covid-19, que elas tenham no mínimo 50% de eficácia, né? E aí teve essa controvérsia com relação à Coronavac. A Coronavac só tem 50% de eficácia global, eficácia média, né? Ficou lá em torno de 50,38%, 34%, que foi a eficácia geral dela nos testes, tanto internacionais quanto no Brasil, embora a própria empresa tenha dito até que fora do país ela tenha apresentado resultados superiores, mas ela, em média, fica na faixa do mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. O que é preciso chamar a atenção é que a eficácia da vacina nos testes, isso é eficácia para os testes, tá? Para que a vacina ela seja aprovada pelas agências regulatórias. É claro que quanto mais eficácia ela apresenta nos testes, opa, muito bom para a vacina e muito bom para nós. Não significa que ela não é uma vacina boa, que ela não é uma vacina útil para as estratégias de vacinação que existem no mundo. Não, porque a expectativa e a vacina, ela só tem, ela é uma estratégia coletiva e ela é muito importante, ou seja, a sua eficácia, ela aumenta à medida em que mais pessoas são vacinadas. É claro que quando você tem de ponto de partida uma vacina que já tem 95% de eficácia, a chance dela, né, proteger globalmente aumenta, mas de fato não adianta nada você ter uma vacina com 95% de eficácia nos testes e você vacinar pouco, né, ou você vacinar só uma parcela da população, ou você vacinar só um país, né, e não vacinar o restante do globo, que é o que a gente está vendo, né, até eu dei uma entrevista recentemente e falei da geopolítica das vacinas, né, o que a gente está vendo no mundo e está vendo no Brasil, né, o que a gente está vendo é que a gente precisa aliar múltiplas vacinas, né, ou múltiplas tecnologias, né, de vacinas, porque a capacidade produtiva também é limitada dessas vacinas, né? Vocês estão vendo a dificuldade que a gente atravessou recentemente com os insumos usados para a produção de vacina.
É um tipo de tecnologia cara, não é uma tecnologia barata nem fácil, não é uma plataforma simples de você implantar no país, e você precisa, né, como a gente precisa imunizar o máximo de pessoas, a gente precisa de uma produção diária, uma produção mensal de vacina na escala dos milhões, né? E para o mundo, pelo menos na ordem de bilhões, para que se tenha, vocês viram, 79 bilhões de habitantes no mundo, a gente precisa, portanto, que essa produção, ela seja uma produção que garanta, né, a vacinação. E o outro complicador é que todas, menos a Johnson Johnson, se eu não me engano, todas precisam de 2 doses, para que ela seja, que ela atinja, né, os resultados esperados de imunização, né, ou de produção de anticorpos e imunidade para o vírus, que a gente também não sabe por quanto tempo, né, que a gente ainda tem algumas lacunas a preencher do ponto de vista da ciência. Mas o que se sabe é que algumas dessas vacinas, já na primeira dose, têm uma boa resposta, né? Outras vacinas precisam ou aumentam a sua resposta na segunda dose, mas todas, à exceção da Johnson Johnson, precisam de 2 doses, o que é um complicador, porque a gente precisa ter produção global de vacina para garantir as 2 doses, e os países têm adotado esquemas variados de aplicação da primeira dose e da segunda dose, né? Intervalo, né, em semanas, que tem variado de 2 a 4 semanas, mas o Reino Unido, por exemplo, atribuiu 12 semanas de intervalo, certamente por conta da capacidade de produção de vacina no mundo, né? Então, assim, alguns países adotaram, como o caso de Israel, adotou vacinação universal, outros países, como é o caso do nosso, adota a estratégia de vacinação para grupos prioritários, porque não tem vacina para todo mundo, a gente não tem produção, né, global de vacina para todo mundo. A própria Organização Mundial de Saúde, início deste ano, na virada do ano, na verdade, sinalizou que a gente ia conseguir produzir vacinas em número suficiente para boa parte, né, pelo menos dessa primeira etapa de vacinação, até ali meados deste ano, né, se a gente conseguir aumentar muito a capacidade produtiva dos laboratórios farmacêuticos no mundo, mas a gente está enfrentando uma série de dificuldades, até porque a produção dessas vacinas é centralizada em alguns países, né, seja das vacinas ou dos próprios insumos utilizados na produção dessas vacinas. Embora o Brasil, por exemplo, tenha uma capacidade instalada de produção de vacina extraordinária, com os laboratórios, como, por exemplo, o Biomanguinhos, o próprio Instituto Butantan, né, que tem uma capacidade produtiva de vacina, que se tiver insumo, que se tiver incentivo financeiro, se tiver estrutura, né, é capaz de suprir a necessidade do país, pelo menos até o final do ano, e a gente conseguir a vacinação em massa. Mas a vacinação é uma estratégia, né, que a eficácia da vacina está atrelada à sua estratégia coletiva, né, a sua aplicação em massa, para que se tenha a chamada imunidade coletiva, também conhecida como de rebanho, mas eu prefiro chamar de imunidade coletiva, né, ao longo do tempo, e que a gente não sabe por quanto tempo ela permanece, se sinaliza, os especialistas sinalizam que muito possivelmente a gente vai ter a inclusão dessa vacina no calendário vacinal e que muito provavelmente ela será uma vacina anual, né? Quer dizer, uma vacina tomada a cada ano, né? Porque a gente ainda não sabe efetivamente por quanto tempo ela garante a imunidade, né, das pessoas e, portanto, a imunidade coletiva. Tá? Próximo, por favor. Bom, isso aí é só para mostrar para vocês em que ponto nós estamos, né? 1º de fevereiro, o mundo já conseguiu, dos 79 bilhões de habitantes,
né, tirando os grupos que provavelmente não serão vacinados por uma série de questões relacionadas à própria vacina ou à própria condição da pessoa, mas tirando esses grupos, o mundo, hoje, os países que começaram a fazer, usar a estratégia de vacina, conseguiu usar 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões em doses administradas, tá? Isso aqui não é proporcional, tá? Isso aqui é em doses administradas. Portanto, então, acredita-se, não dá para dizer que é por pessoa, obviamente, mas é em volume de doses utilizadas. Próximo, por favor. Bom, a distribuição do mapa global, então o mundo está assim, quem já começou a vacinar, né, quem aumentou ali a sua capacidade de vacinação são esses em azul mais escuro, né, Estados Unidos, principalmente, e proporcionalmente ali a China, a gente começa a ver um degradezinho ali, né, o Brasil já começou a vacinar um pouco mais na América do Sul, começou tardiamente, né? Quer dizer, o mundo começa ali pelo dia 15 de dezembro e a gente começa depois do dia 15 de janeiro, né? A vacinação, dia 19 de janeiro. E estamos indo devagarzinho, né, no país. Próximo. Inclusive, países vizinhos já tinham começado, como é o caso do Chile, da Argentina, já tinham começado antes da gente. Essa é a distribuição também em doses administradas, né? Então, quem está saindo na frente em doses são os Estados Unidos, seguidos da China, né, em volume de doses administradas, mas no próximo slide, você pode passar o próximo, a gente vai ver por que eu trago esses dois, né? Porque quando você vê em dado bruto, em número bruto, Estados Unidos vacinou porque conseguiu distribuir o maior número de doses no país. Mas quando você compara com a população, né, faz a distribuição percentual na população, você vê que Israel conseguiu vacinar o maior número de pessoas. Israel tem 9 milhões de habitantes, né? Então, ele conseguiu ultrapassar ali a marca de, se eu não me engano, ele conseguiu vacinar 4 milhões. Então, né, você tem ali quase chegando a metade da população, né? Metade da população vacinada, né, com a primeira dose em Israel, porque Israel, como eu falei para vocês, optou por fazer uma estratégia universal de vacinação. Depois o Emirados Árabes, né, Unidos, e na sequência Reino Unido, e por aí vai. Mas quando você compara em volume de doses, aqueles que têm mais doses adquiridas e distribuídas, obviamente, sai na frente. Mas quando você olha a proporção da população vacinada, aí você tem uma discrepância enorme. Estados Unidos nem está, você vê que ele aparece ali em quarto, quinto no ranking. Mas, claro, acima do Brasil, enfim, né? Próximo. Bom, qual é a nossa situação? Né? Como é que o Brasil está nesse cenário? Próximo. Bom, esse é o mapa da Covid do Brasil, extraído do painel do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, que é quem obtém informação direta das secretarias estaduais de saúde. Eu abandonei o painel do governo federal e estou com esse, que eu acho que é um painel mais confiável daquilo que a gente tem hoje, né? Porque a gente está sempre trabalhando com números de aproximadamente 14 dias atrás, é por isso que a média móvel é interessante, né? Porque a gente está sempre trabalhando olhando para o retrovisor, né, nessa pandemia. E aí, o Brasil tem lá quase 212 milhões de habitantes, né, com mais de 9 milhões de casos confirmados, acumulados desde o primeiro caso. Já ultrapassamos as 200, vamos chegar daqui a pouco à marca de 230 mil mortes nessa pandemia e quase 29 milhões de testes realizados na população, e o que aumentou muito a nossa capacidade de identificar, né, e confirmar os casos no país. Mas vejam, né, a gente tem, seja média de casos, média móvel de casos, média móvel de óbitos, a gente tem
uma curva ali, uma segunda onda, uma chamada segunda onda, quer dizer, há uma controvérsia aí se houve ou não houve segunda onda no Brasil, mas, de fato, a gente está no momento de ascensão de curva de casos e de curva de óbito, né? E aí a estratégia de vacinação nesse momento é extremamente importante, principalmente em função das variantes, né, ou das mutações que sofreu o vírus e a ocorrência da nova variante no Brasil, uma variante que já se espalhou no país inteiro, muito possivelmente, né? Próximo. Obrigada. Bom, no caso do Brasil, se o mundo já fez mais de 100 milhões de doses administradas, o Brasil, ontem, tinha atingido a marca de mais de 2 milhões de doses numa população de 212 milhões de habitantes, né? Então, ainda estamos muito longe de conseguir uma vacinação efetivamente em massa. Próximo. Bom, esse é um mapa que a Anvisa traz para a gente da situação das vacinas em teste no Brasil. Então, a gente tem no país essas 4 vacinas, né, em testes em fases diferentes, né, mas todas já... a AstraZeneca, a Oxford, inclusive, já pediu registro definitivo para a Anvisa, né, mas a AstraZeneca, Oxford e Coronavac emergencial, e a Pfizer e a Janssen Cilag estão ali, né, em vias também de conclusão de testes, né, e, portanto, consequentemente, submissão à aprovação, né. Da Janssen Cilag, a origem dela é europeia, né, e a da Pfizer é uma parceria ali Estados Unidos e Europa, e vejo que elas têm estratégias diferentes, né. Então, você tem a da Oxford e a da Janssen de vetor viral, adenovírus, a Coronavac, como eu já falei, de vírus inativado, e a da Pfizer de RNA, aquela de ácido nucleico, né. E aí, portanto, estou na expectativa aí, tá, quem sabe da Pfizer, mas a Pfizer é aquela que tem um problema de armazenamento, que eu falei para vocês, né? Tem que ser armazenada a menos 70 graus. Sim. É um problema logístico, né, importante para um país com a nossa dimensão, né, e com uma variação enorme de estrutura, embora a gente tenha uma capilaridade também enorme a ser aproveitada aí do Sistema Único de Saúde, né? Próximo. Bom, aí eu vou falar agora especialmente das vacinas aprovadas no Brasil, né? Então, a Coronavac, né, que é conhecida formalmente por esse nome aí, acho que é Picovac que chama. O princípio dela ativo é a do vírus inativado, SARS-CoV, a eficácia média eu já falei para vocês, aplicada em 2 doses, injeção intramuscular. Alguns já tomaram aqui, porque foi a primeira vacina que chegou, né, no município de Londrina, naquela primeira fase, né, de vacinação, e agora a gente está com a Oxford e AstraZeneca no município, né? O primeiro acordo entre Londrina foi com São Paulo, e agora a gente está recebendo os lotes da AstraZeneca Oxford Fiocruz a partir da logística do governo federal, né, que é a vacina do governo federal. O frasco tem capacidade de 10 aplicações, deve ser usada no máximo até 8 horas depois de aberto o frasco, e tanto ela quanto a outra vacina, a Oxford, a refrigeração dela é mais simples, então em refrigerador numa temperatura de 2 a 8 graus, e só não pode congelar as 2 vacinas, então quem já vacinou, né, ou quem já viu a vacinação em curso, está vendo que a vacina está sendo mantida naqueles coolerzinho, né, de transporte, onde você abre lá o frasquinho, né, gasta lá as 10 doses de aplicação nesse tempo, e geralmente sai muito rápido, você não demora muito tempo de aplicação, e aí você já, né, descarta o frasquinho, e se tiver dose sobrando, você leva de volta o cooler que manteve lá a vacina refrigerada. Próximo. A da AstraZeneca também, só que ela é vetor viral, né, adenovírus, como eu já falei, uma eficácia média superior ali à da Coronavac, de 70%, mas também injeção no braço, então o povo que achava que ia tomar no bumbum, acho que ficou meio decepcionado, né, porque ambas são no braço,
e, portanto, aplicadas por meio injetável e com o mesmo tipo lá de armazenamento, sendo que a Coronavac, ela dura um pouquinho mais que a Oxford depois de aberto o frasco, né? 8 horas para uma e 6 horas para a Oxford. Próximo, por gentileza. Então, a tecnologia, portanto, está ali demonstrada do vírus inativado, portanto, o vírus enfraquecido, manipulado geneticamente, né, e introduzido, né, por meio de uma tecnologia farmacêutica no organismo humano ali, na sua forma de apresentação, né, injetável, portanto, né. Próximo, só para não gastar tempo nessa explicação. E a do adenovírus como vetor viral, que é a da Oxford, que também usa o vírus, se eu não me engano, derivado de chimpanzé, né? O adenovírus, para a replicação viral do material genético do novo coronavírus e, portanto, é aplicado no organismo humano com esse, eu chamei de carreador, mas eu não sei se é a denominação correta, tá? Próximo. Muito bem, como é que estamos, então, naqueles 2 milhões e alguma coisa de vacinas? No Brasil, né, vejam bem, nós chegamos esse total equivale, na régua ali da vacinação, a 1, alguma coisa por cento da população brasileira, né? Então, a gente ainda está bem longe de ter a possibilidade de uma imunização ainda coletiva, né, uma vez que depende da aplicação de 2 doses e depende dessa resposta imunológica dos indivíduos vacinados e da imunidade que vai ser gerada depois da vacinação, que aí tem uma variação de acordo com os artigos e de acordo com o que a gente está acompanhando na literatura, né? Mas tem uma expectativa ali, né, de meses de imunidade, e por isso, até com base na própria imunidade de quem teve a Covid, né? E por isso se acredita, né, os especialistas acreditam que a gente vai ter que vacinar pelo menos uma vez por ano para que se garanta, né, a imunidade coletiva e, portanto, se a pessoa tiver a Covid, que ela tenha uma Covid leve, como é o caso na vacinação contra, né, a gripe, contra o influenza, que aí se você vai ter uma influenza, né, uma gripe leve, vai ter um quadro bem fácil de manejar com medicamento sintomático, né, e não precisa internação, enfim, você não precisa de recursos mais especializados. Então, a expectativa é essa, né, que você, ao vacinar a população, pelo menos ali numa taxa de cobertura vacinal em torno de 50%, 60%, 70%, que é o ideal, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, dessa população, a gente consiga, portanto, garantir uma imunidade coletiva de tal maneira que, né, a partir da resposta imunológica, se não impedir a infecção e a manifestação da doença, que, portanto, essa doença seja mais leve do que a gente está identificando. É claro que a taxa de letalidade da doença, ela ainda é baixa, considerada com outros vírus, por exemplo, o ebola, né? A taxa de letalidade do ebola é altíssima. A taxa de letalidade do SARS-CoV-2 e da Covid é baixa perto da letalidade de outros vírus. Mas o problema é a transmissibilidade, né? A taxa de transmissão desse vírus, que é muito alta, e a loteria, né? Quer dizer, uma vez a pessoa manifestando a Covid, você não sabe como é que ela vai evoluir. Então, se sai da primeira fase, que é a fase inicial, e sai da segunda fase, que é a fase pulmonar, que já é muito grave a fase pulmonar, e vai para uma fase inflamatória, tudo pode acontecer. E como precisa de assistência extremamente densa do ponto de vista tecnológico, precisa de UTI, né? E muitas vezes, né, você precisa não só entubar o paciente, mas precisa usar várias substâncias para manter pressão, né, usar
corticoide em massa, reduzir quadro infeccioso por infecção oportunista e por aí vai, né? E muitos dias de internação, o que é muito ruim para o paciente, é muito ruim para a família, é muito ruim para o sistema de saúde, e o custo disso é muito alto. Então, a gente espera que, uma vez vencida essa etapa, e a gente tem uma imunização lá em torno de 60%, 70% da população, a gente consiga, portanto, ter casos mais leves de Covid no futuro. Agora, como predizer, né, quando nós vamos atingir os 70%, 60%, 70% de vacinação da população, né, e, consequentemente, a chance de imunização e imunidade coletiva, isso é um mistério, né? Alguns pesquisadores têm apresentado algumas simulações ou alguns palpites sobre o que pode acontecer. Mas, efetivamente, a gente precisa identificar os países que saíram na frente, por exemplo, países que têm um número de habitantes menor que o nosso, e que conseguiu vacinar em massa, e que provavelmente vai conseguir fazer a segunda dose também de forma universal, esses vão dar pistas para a gente do que vai acontecer, né? E que muito provavelmente vão conseguir atingir esses resultados antes da gente, porque o Brasil é um país continental, tem que encarar o Brasil como um continente, né? E os estados, muito possivelmente, como países, né? E junto com a vacinação, a gente vai ter que manter ainda as estratégias de contenção do espalhamento do vírus, né? Isso eu preciso reforçar. Então, não é porque a gente está vacinando que a gente vai relaxar nas medidas de proteção individual e coletiva, né? Isso é uma coisa que a vacinação trouxe esperança, mas, ao mesmo tempo, gerou um certo relaxamento, né? A gente já vinha relaxando, e a vacina, além de trazer a esperança, trouxe um certo relaxamento nessas medidas, então a gente precisa reforçá-los. Acho que o próximo eu já estou encerrando. Isso, algumas referências, outras eu já fui mencionando no próprio slide, né? E aí o próximo, eu acho que eu estou agradecendo. Isso, né? Muito obrigada, né? Desculpe eu ter passado muito tempo e todos os problemas tecnológicos, mas é a realidade do mundo remoto. Eu queria agradecer novamente o convite, né, feito pela Stephanie e pela LASAP. Espero ter cumprido, né, o objetivo, espero não ter falado muita bobagem, principalmente da área específica, mas eu acho que lança para vocês oportunidades e temas para trazer para os encontros da LASAP, né, especialistas para discutir a cascata imunológica, discutir como é que se dá o bloqueio da enzima conversora de angiotensina 2 e todo o sistema renina-angiotensina, né, e toda a fisiopatologia da COVID, e principalmente as terapias e estratégias, né, que estão sendo adotadas para a contenção dessa pandemia, né, para o fim dessa pandemia. A vacina é uma delas, né? A vacina é a grande aposta. É claro que a vacina tem esses complicadores, você precisa vacinar em massa, precisa ter uma resposta imunológica eficiente, precisa, né, na sequência, acontecer a imunização, porque as pessoas confundem vacinação com imunização, né? A vacinação é o ato de vacinar, a imunização é o que decorre, né, da ação do princípio ativo da vacina no organismo das pessoas, e é uma estratégia que precisa de uma resposta coletiva, né? Então, é uma estratégia coletiva que depende de uma resposta coletiva também. Então, é isso. Era esse o recado final. Obrigada. Bom, primeiramente gostaria de te agradecer, Marcele, pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Vim aqui conversar com a gente nessa terça, né? E eu gostaria também de pedir para os que estão presentes, se tiverem alguma dúvida, colocar aqui no chat. Marcele, eu posso fazer a pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat. É da Renata. Ela pergunta, prof, quais reações esperadas e quando se preocupar? A da Oxford é a que dá mais reação? Boa pergunta. Quem foi que fez? A Renata.
Olha, Renata, o que que a gente tem até hoje, né? O quadro geral de reações esperadas, porque quando você faz os testes clínicos, né, das vacinas, você tem uma série de reações adversas que acontecem durante a testagem, né? Que são as reações adversas que são, inclusive, vão para a bula das vacinas, né? Então, vai aparecer lá, reação frequente, reação, aí reação frequente, reação leve, as reações de maior severidade, né, que precisam de algum cuidado mais específico, e as reações que são esperadas, né? Primeiro eu vou falar das reações que estão sendo esperadas, e depois das reações que estão sendo identificadas, porque aí é aquela fase 4, né? Que é a fase da vigilância do uso das vacinas. Então, a gente está vendo se as reações esperadas na comunidade estão acontecendo, né? E se aquelas que são inesperadas também estão acontecendo no processo de notificação de reação adversa, né, as vacinas. Bom, o que a gente tem como reações esperadas? Reações leves, desde que são as mais frequentes de qualquer vacina, né? A reação no local, dor, um pouco de vermelhidão, né, no local da aplicação, porque ele é uma vacina intramuscular, né? Pode acontecer também de você ter um quadro leve que se assemelha a uma gripe, né, um quadro de dor de cabeça, coriza, né, fadiga, mal-estar, né, um leve mal-estar. Essas são reações que são frequentes, esperadas e leves, né, autolimitadas. Elas duram, pelo que eu tenho acompanhado na literatura e nos relatos, elas duram em média 3 dias, né? Então, elas vão acontecer ali por volta das primeiras 24 horas da aplicação da vacina, né? Então, você vai ter desde a reação local, no local da aplicação, até aquelas reações mais que a gente chama de tópicas e sistêmicas, né? Então, a reação no local e um pouco de reação ali na pele pode acontecer também, e as reações mais sistêmicas. E aí tem a dor de cabeça, né, tem essa fadiga, dor muscular. Então, tem gente relatando, e a esperada mialgia, né? Mas mialgia leve, não é limitante. As severas, que são aquelas que necessitam, inclusive, de acompanhamento médico, então você tem que se dirigir à UPA ou se dirigir ao posto de saúde, né, no caso da própria universidade, se dirigir ao DASC, né, se dirigir ao centro de acompanhamento no HU, essas são geralmente relacionadas estão pedindo que a gente monitore, tá? Aquela dor muscular persistente, principalmente nos membros, tá? Membro superior e especialmente nos membros inferiores. Dificuldade de locomoção, né? Tontura. Inclusive, está pedindo que se tiver relato de tontura, que a gente dirija para um atendimento médico, porque não é esperado, não, quer dizer, é esperado, mas não é leve, tá? A reação de tontura. Por quê? Porque apareceu em alguns estudos, acho que foi um caso, tá? De mielite, se eu não me engano, foi na vacina Oxford, tá? Que é uma inflamação, né, nas membranas de mielina no sistema nervoso central. E aí a mielite tem consequências sérias, né? Porque é um processo inflamatório do sistema nervoso central. Então, qualquer alteração neurológica, qualquer alteração do sistema músculo-esquelético, né, mais severa e que ultrapasse esses 3 dias, né? Por exemplo, estou sentindo muita dor no corpo, muita dor nos músculos, mas caramba, eu já estou uma semana com dor muscular, com aquela fadiga excessiva, né? Com uma apatia excessiva, ou tive vômito, tontura, né? E estou com um quadro mais exacerbado, esse é orientado a procurar atendimento médico, porque o esperado é que você tenha reações leves, autolimitadas, né?
basicamente no local de aplicação e que se assemelham a um quadro leve de Covid ou uma gripe leve, né? Mas uma febre baixa, né? Porque se for uma febre muito alta e persistente também você tem que procurar o atendimento médico, mas uma febre baixa, porque são todos sinais de resposta imunológica, né? São sinais de resposta da sua própria imunidade ali, tentando vencer seja o vírus inativado ou o material genético carreado ali pelo adenovírus. Agora, qual vacina está provocando mais reação adversa? Bom, existem também relatos, ou mais graves, né? A Oxford ficou com essa marca de que ela produz reação adversa mais grave por causa desse caso de mielite, tá? Que apareceu durante os estudos clínicos. Mas, assim, se você perguntar, olha, qual é que apresenta mais reações adversas? Não, para as duas é esperado reação leve. Para as duas é esperado esse quadro reacional de qualquer vacina e leve. Agora, a Oxford, por conta desse caso, me parece que tem um alerta, assim, a gente está mais alerta com relação a... Primeiro porque ela vai ser a mais utilizada no país, né? Muito provavelmente por força até da produção da Fiocruz e da distribuição central nacional. É ela que o governo federal adquiriu e está distribuindo, né, para o país. A segunda é que ela é a vacina que apresentou lá durante os testes esse quadro mais severo, né, mas que não teve nenhum desfecho grave, até onde eu acompanhei, e que, portanto, inspira cuidados, né. E aí tem essas observações. Qual foi o outro? Eu acho que eu esqueci alguma coisa na hora da resposta. Faltou alguma coisa, Stephanie? Eu acho que era só a questão que a da Oxford dá mais reação. Mas ela disse que entendeu. Ficou esse negócio dela dar mais reação por causa da gravidade, da severidade, né? Desse caso que apareceu durante os testes, e aí que foi essa reação que a gente chama de mielite, né? Que é a inflamação generalizada ali das bainhas de mielina, no sistema nervoso central, uma reação no sistema nervoso central. Isso inspira cuidados. Agora, a gente vai acompanhar a fase 4, né? A gente precisa fazer notificação de reação adversa à vacina, porque a gente só vai saber o que efetivamente acontece no mundo real, né? O que a gente chama de efetividade da vacina. A eficácia é dada pelos testes, mas a efetividade é dada quando ela é usada no mundo real, em todo mundo. E aí a gente vai saber o que vai acontecer agora na fase 4. Então, estamos vigilantes, né? O mundo está vigilante para ver o que efetivamente vai acontecer nessa comunidade heterogênea, né? Tem uma variabilidade genética enorme, né? Que tem características populacionais muito diversas, e aí a gente vai ver o que acontece na população efetivamente, né? Mas se espera reações leves, autolimitadas. Sim, eu acho que é isso. Eu gostaria novamente de agradecer sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu gostaria de agradecer também aos membros pela presença e também aos convidados, né, que se interessaram e vieram até nós. Muito obrigada. E boa noite a todos, aos membros. Eu gostaria de avisar que foi computada a presença já